Senhor, mais uma vez pedimos Tua graça e Tua bênção sobre nós, especialmente sobre os nossos filhos, para que eles ouçam a voz do Senhor através da Tua palavra, que lhes será ensinada neste momento. E pedimos que o Senhor abençoe muito, ó Pai, as professoras que vão ajudá-los a conhecer um pouco mais do Senhor neste momento. Abençoe a cada um de nós aqui também, ó Deus, que vamos estudar a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito em nós implantado nos ilumine para compreender a vontade do Senhor. E que, ó Deus, a Tua palavra gere impactos na nossa vida, nos alertando, nos encorajando e nos dando, ó Deus, a direção segura do Senhor para todos os momentos na nossa história. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hebreus, capítulo 10, de 26 a 31, eu farei leitura, acompanhem com suas Bíblias. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muito bem, nós estamos estudando a carta aos Hebreus já há alguns meses. Estamos especialmente no capítulo 10, seguindo a sequência do texto, nesses versículos 26 a 31, que falam sobre o castigo que Deus promulgará e que Deus realizará contra a apostasia. Palavra importante desta noite é esta palavra: apostasia. O que é isso? Apostasia é quando uma pessoa ela se volta contra a fé em Cristo Jesus, quando ela abandona os caminhos da fé evangélica, quando ela volta-se contra o próprio Senhor. Isso é chamado de apostasia. É possível que isso aconteça? Não só é possível, quanto a Bíblia traz vários exemplos disso. Se for para pegar apenas os exemplos do Novo Testamento, nós temos o exemplo de Judas, que caminhou 3 anos junto com o Senhor Jesus, fez parte da comitiva dos apóstolos, ouviu e viu o Senhor Jesus agindo com graça, com misericórdia, com firmeza, proclamando a verdade como nenhum pregador em toda a história proclamou, e assim mesmo ele se rebelou contra o Senhor Jesus. Nós temos os exemplos de Paulo. Paulo cita em suas cartas alguns nomes de companheiros seus de ministério que se voltaram contra o Evangelho e abandonaram a fé. Nós podemos citar, por exemplo, Himeneu, Alexandre, Fileto, Alexandre o Latueiro, que nós não sabemos ao certo se é o mesmo Alexandre que ele cita anteriormente, mas nós sabemos que ele diz que esse Alexandre o Latueiro lhe causou muitos males e é alguém que apostatou da fé. Nós temos o exemplo de Demas. Demas, é dito a respeito dele que ele amou o presente século, ele amou o mundo de tal maneira que ele abandonou o Senhor Jesus por este mundo e pelas coisas deste mundo. João fala a respeito de falsos mestres, falsos profetas, e fala a respeito de irmãos que estavam entre nós, mas definitivamente não eram dos nossos, porque saíram, porque abandonaram.
E não só abandonaram, mas simplesmente se voltaram e negaram aquilo que outrora tinham crido a respeito de Cristo Jesus e a respeito da fé evangélica. A história nos traz grandes exemplos. Pastores importantes no período da igreja, no período dos pais da igreja, os 3 primeiros séculos. Talvez o mais importante deles seja o pastor Juliano. Juliano foi um proeminente pastor que abandonou a fé e trabalhou contra a fé cristã nos 3 primeiros séculos. E não só ele, junto dele tem uma outra lista de nomes. Recentemente, no século XX, a história nos relata a respeito de um dos grandes teólogos e comentaristas da Idade Moderna, da Era Moderna, um teólogo chamado William Barclay. Ele escreveu comentários sobre todo o Novo Testamento, comentários sobre todos os livros, as cartas do Novo Testamento. E no final da sua vida ele se declarou gnóstico, e ele se declarou ateu, e ele simplesmente disse que ele não acreditava em nada daquilo que ele mesmo, inclusive, tinha escrito. Proeminente, profundo conhecedor das Escrituras. Os comentários dele são ótimos, nós continuamos a usar até hoje esses comentários. Mas este homem apostatou da sua fé. O que leva uma pessoa a apostatar da fé? São vários motivos. Olhando para a vida desses homens que foram citados, e talvez para a vida de alguém que você conheça aí, que apostatou da fé, um dos motivos é a desilusão com Deus. Alguém se desilude com Deus? Se desilude. Quando de repente você pede para que Deus cure alguém que você ama de alguma coisa, e Deus não faz isso, e você apela à bondade e à misericórdia de Deus, e Deus não responde. Não responde, e nós não vamos falar por que não responde. Basta para nós saber o que nós acabamos de cantar, que a graça do Senhor nos basta. Nem sempre o Senhor vai dizer sim para os nossos pedidos. Ele é Deus, e Ele governa, e Ele sabe o que é melhor para nós. Mas muitas pessoas, elas se desiludem de Deus ou com Deus, porque Deus não as responde como elas gostariam. Algumas porque nunca tiveram uma raiz firme, porque nunca se debruçaram sobre as Escrituras e aprenderam realmente a respeito da fé, a respeito dos limites e dos contornos da fé cristã. E por causa disso, quando vêm as tempestades, a exemplo da história que o próprio Senhor Jesus contou sobre os construtores que fazem a casa sobre a rocha e casa sobre a areia, mostrando que quem ouve a palavra e pratica é como o construtor que constrói sobre a rocha, quem ouve e não pratica é como quem constrói sobre a areia. Quando chega a tempestade, a casa que é construída sobre a areia, ela vai ruir, e isso acaba produzindo então apostasia. Gente que nunca teve raiz e nunca aprofundou as suas raízes nas Escrituras e na fé, um dia passa por uma tempestade e abandona. Algumas paixões, o amor por este mundo, o amor ao dinheiro, como é o caso de Demas, citado nas Escrituras. Quando o nosso coração ele está voltado para os tesouros deste mundo, para as coisas deste mundo, nós corremos um sério risco de que ele realmente não está em Deus, mas está nas coisas desse tempo. E o amor ao dinheiro tem sido um dos grandes motivos para que homens apostatem da fé. A grande cilada do pecado, pecados morais, pecados que destroem a reputação e o caráter de uma pessoa de tal maneira que ela se sente irreconciliável e ela abandona de vez por vergonha, por medo, por duvidar do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Ela se submete ao tribunal do seu próprio coração, tribunal esse que é terrivelmente severo e muito mais severo do que aquilo que nós recebemos por meio do tribunal eclesiástico, que trata com graça, segundo as Escrituras nos manda fazer. E muitas pessoas abandonam por causa de seus pecados a fé, como se elas fossem irreconciliáveis. E no final elas acabam provando que nunca foram de fato daqueles que conhecem a verdadeira fé, porque a verdadeira fé em Cristo Jesus lança fora o medo, porque a graça do Senhor é suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Por fim, talvez o maior e mais provável motivo da incredulidade, da apostasia, seja a incredulidade. A incredulidade de realmente não acreditar que exista Deus, ou de acreditar que esse Deus seja misericordioso, ou de acreditar que o que Cristo fez na cruz é absolutamente suficiente para a minha salvação, e quando eu não dou conta
de fazer algumas coisas boas, então eu acredito, acabo me convencendo de que não há saída para mim. Aqueles cristãos que receberam esta carta, a carta aos Hebreus, eram cristãos convertidos do judaísmo para o cristianismo. E muitos desses cristãos estavam sofrendo com este problema. Por serem perseguidos pela fé em Cristo Jesus, muitos deles estavam desanimados na fé, por perderem entes queridos, por perderem sua estabilidade econômica, por perderem sua estabilidade nos relacionamentos familiares, por muitos deles perderem até suas próprias casas e o seu meio, os seus amigos. Muitos estavam tensionados a apostatar da fé. E a carta aos Hebreus é escrita para esses cristãos para que não abandonassem a fé. E a maneira como o autor os encoraja, nós vimos na primeira parte da carta, que vai até o capítulo 10, no início do capítulo 10, a primeira sessão, é uma parte onde o autor desta carta, um proeminente pregador do primeiro século, ele argumenta a respeito da superioridade de Cristo, a respeito da superioridade do sacrifício que Cristo realizou na cruz para o perdão dos nossos pecados. Ele argumenta sobre a superioridade do Evangelho em relação ao judaísmo, e ele mostra que esta revelação vinda através de Cristo Jesus, ele mostra que este sacrifício remitor, este sacrifício que me concede o perdão dos pecados, que paga diante de Deus todas as minhas dívidas, é o sacrifício suficiente para que eu permaneça com esperança e seguro na fé até o dia em que o Senhor me chamar à sua presença. Eu não preciso daqueles rituais antigos, eu não preciso daquele modelo antigo, eu não preciso daquela religião que foi sombra, apenas uma sombra que apontava para a verdadeira fé em Cristo Jesus, que apontava para o Filho de Deus. Toda aquela ordem sacerdotal, aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, era uma tipologia, um apontamento daquilo que Cristo ia fazer. Quando Cristo veio, esta sombra deve ser deixada de lado e eu devo seguir ao Senhor Jesus, ouvir a palavra do Evangelho, me firmar, criar raízes sobre este firme fundamento e caminhar na fé em Cristo Jesus, a caminhada e a carreira que me está sendo proposta, sem ceder às tensões provocadas por este mundo para que eu volte atrás, seja para voltar para o judaísmo, ou seja para voltar para a impiedade, para a incredulidade. Eu não posso fazer isso. E o autor argumenta que eu não posso, porque seria trocar o que é superior pelo inferior, seria uma tolice fazer tal coisa. Mas quando chega aqui nessa segunda parte do capítulo 10, ele vai mostrar de forma prática o que nós precisamos fazer face a essa mensagem do Evangelho, face a essa fé que nós recebemos graciosamente de Deus. Ele nos estimula, nós vimos na semana passada, a buscar pela fé, através desse novo e vivo caminho, uma proximidade com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida em que nós nos aprofundemos na palavra e busquemos ao Senhor em oração e vivamos diante da face do Senhor com temor e tremor, dependendo dele todos os dias da nossa vida. Intimidade, proximidade. Também ele nos exortou para que nós vivêssemos com firmeza neste mundo, porque este mundo jaz no maligno, e esse mundo vai argumentar, este mundo vai contra-argumentar, este mundo vai travar uma batalha contra nós, na tentativa de nos dissuadir da fé em Cristo Jesus. Quem imagina que a caminhada de um cristão é uma caminhada suave, que é uma caminhada fácil, e que você vai ser aplaudido pelo mundo, você realmente ainda não conheceu o Evangelho. Porque o Evangelho do Senhor Jesus nos coloca frontalmente contra esse mundo. E se você for ser justo com o Evangelho e falar deste Evangelho como ele realmente está apresentado nas Escrituras, você vai viver uma vida difícil, você vai ter uma vida complicada. Esta propagação de um Evangelho água com açúcar que é feito no nosso país, de que venha para Cristo e todos os seus problemas estarão resolvidos, você não vai ter mais dificuldade, isso é mentira. As Escrituras mostram que a vida de um cristão ela é muito mais difícil do que a vida de uma pessoa comum, incrédula. Porque se já não bastasse você ter as tensões próprias do seu coração, você vai enfrentar um mundo que é contrário às ideias de Deus.
Pensar a vida a partir das Escrituras, dos pensamentos de Deus, coloca você contra a cultura, faz com que você tenha que nadar contra a correnteza, coisa que nós só conseguimos na dependência de Cristo, porque humanamente falando para nós é impossível. Precisamos de firmeza, e essa firmeza só pode ser conseguida aos pés da cruz de Cristo, sustentado pela mão poderosa do Senhor. E o autor disse, então busque a Deus, se aproxime de Deus, para que você viva com firmeza. E aí a última palavra da semana passada é que nós deveríamos, a exortação dele é que nós deveríamos viver em comunidades, viver como igreja, congregando, nunca deixando de congregar, porque nós precisamos do auxílio mútuo, porque nós precisamos do exercício mútuo de compartilhar, de exortar, de caminhar juntos para que a gente cresça. Essa ideia de crente sem igreja é uma ideia antibíblica. Crente precisa de um corpo, precisa de uma comunidade, porque é o exercício da fé em comunidade que nos amadurece, porque nos experimenta, porque nos lapida nas nossas brutalidades, naquilo que não é tão bom. É a caminhada junto com os irmãos da fé que nos ajuda a crescer. E isso é necessário. Então o autor desta carta, ele insistia com aqueles irmãos, olha, vocês precisam de intimidade com Deus, vocês precisam de firmeza e vocês precisam de comunidade. Vocês precisam viver em comunidade, vocês não podem se isolar. Quem se isola sofre um terrível risco, que é o risco da apostasia. E aí entra o versículo 26, que ele diz, porque se vivermos deliberadamente no pecado, então ele vai começar a falar sobre a apostasia, que é o contrário de obedecer essas exortações que ele nos faz. O que ele nos fala aí destes versículos agora, de 26 a 31, que é o texto desta noite, dado o contexto, o que ele nos fala é a respeito do juízo que vem das mãos do Deus vivo. Juízo esse que vem sobre aqueles que se entregam à apostasia. E ele faz isso através de 4 partes que estão bem claras aí no texto. Nós vamos seguir as divisões do texto. A primeira parte, que está no versículo 26, ele vai falar sobre a gravidade da apostasia. A segunda parte, que está na segunda parte do versículo 26 e versículo 27, que é o segundo ponto nosso, ele vai falar sobre o terrível destino do apóstolo. A terceira parte, que está aí nos versos 28 e 29, ele vai falar sobre a seriedade do pecado da apostasia e de suas consequências. E a última parte, que está nos versos 30 e 31, ele vai falar sobre o caráter vingador do Deus Criador de todas as coisas. Vejamos então por estas partes. Versículo 26, eu quero repetir e falar um pouco sobre ele. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que o autor está falando, ele não está falando sobre os pecados que ainda acidentalmente podem acontecer na vida de um cristão. Não é disso que ele está falando. Ele não está falando de possíveis tropeços da língua, tropeços de relacionamento. Ele não está falando disso. Não é esse o ponto, porque a Bíblia em nenhum lugar diz que uma pessoa depois da conversão, ela se torna santo, da água para o vinho, da noite para o dia, instantaneamente, de forma que ela não cometa nenhum outro pecado. Muito pelo contrário, quando nós lemos a epístola de 1 João, João diz que se porventura alguém pecar, então há esta consideração que cristãos ainda incidentalmente eles cometam pecados. Mas nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é o pagamento pelos nossos pecados. Não é disso que o autor está falando. Mas de que tipo de pecado ele está falando? Ele está falando a respeito do pecado de abandonar a verdade. O Evangelho é a verdade. O próprio Senhor Jesus, falando a respeito de si mesmo e de suas palavras, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. E este pecado que está sendo considerado no versículo 26 é o pecado de abandonar a verdade. E não apenas abandonar, mas este abandonar acontece em três degraus, um pior do que o outro. Vejam o que está na sequência. Primeiro, é uma atitude contínua. É isso que ele está dizendo quando ele fala, se vivermos no pecado. Não é um acidente de percurso. É um ato contínuo, é um modo de vida, é um estilo de vida. O estilo de vida em que você
fecha as Escrituras, em que você negligencia as Escrituras, em que você publicamente nega as Escrituras. Ou seja, se você fizer de contínuo, ou se você insistentemente passar a viver desta maneira, é disso que ele está falando. É esse tipo de pecado, é o pecado da apostasia, é o pecado do abandono da verdade, mas não por um instante, não por um lapso, não por um tropeço, mas é o abandono definitivo da verdade. Não só isso, o segundo degrau é o degrau da de fazer isso deliberadamente. Veja o que ele está dizendo: se viverdes deliberadamente em pecado, está dizendo, olha, é uma atitude voluntária, e é uma atitude consciente, e é uma atitude absolutamente aprovada por você mesmo, não é ignorante. É um abandono da verdade consciente. E mais, além disso, é um abandono que abre mão daquilo que você já conhecia. Então não é um abandono da fé de um desavisado, é o abandono da fé de alguém consciente. Isso me faz lembrar do exemplo que eu citei para vocês na introdução de William Barclay, que era alguém mais consciente da verdade do que alguém que comentou o Novo Testamento inteiro, versículo por versículo. Apostasia, e este pecado que está sendo descrito aqui, sobre o qual o juízo de Deus vem de forma terrível, é o pecado de você conscientemente abandonar a verdade de contínuo, deliberadamente, sem ignorância, com plena consciência do que você está fazendo. Vejam a gravidade da apostasia. Apostasia não é um tropeço, apostasia não é um momento, apostasia não é uma coisa sem importância, não é algo do que você pode ser desculpado, porque é um ato consciente, é um ato contínuo, deliberado, é um ato sem ignorância. É disso que o autor está dizendo. Isso é terrível. Aqueles irmãos estavam vivendo numa época em que eles tinham sido iluminados com a verdade pregada pelos apóstolos. A mente deles foi esclarecida. E se algum deles agora decidisse viver contrário à verdade, deliberadamente, sem ignorância, eles estariam incorrendo neste pecado aqui, que vai ser apresentado qual é o seu castigo, e é isso que nós chamamos de apostasia. Apostasia é a vida no pecado de abandonar a verdade deliberadamente, sem ignorância a respeito dele. O segundo aspecto do texto que eu já citei é o terrível destino. Qual é o destino de quem comete este pecado que nós apresentamos aqui? Versículo 26 na segunda parte e o versículo 27. O versículo 26 na sua segunda parte diz: já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. O que ele quer dizer com isso? São duas questões importantes. Primeiro, não há pagamento para esse pecado. O que ele está dizendo é o seguinte: quando você abandona a fé evangélica, a fé em Cristo Jesus, você deve lembrar o seguinte: Jesus, todo o judaísmo e toda a religião do Antigo Testamento era sombra daquilo que Cristo iria fazer. Aqueles sacrifícios todos que eram realizados no templo, sacrifício de animais para remissão de pecados, eles eram temporários, eles eram insuficientes, mas resolviam o problema do dia. Tudo aquilo foi substituído por Cristo. Se foi substituído, aquilo perdeu o valor e perdeu o motivo de existir. Acabou aquele modelo, acabou aquela lei cerimonial. Agora o sacrifício foi único e definitivo, realizado por Cristo. Quando você deliberadamente, conscientemente abandona Cristo, qual outro sacrifício pode purificar você dos seus pecados? Aqueles anteriores foram encerrados. O de Cristo, que é suficiente, você não quer. Qual é o sacrifício pelos seus pecados? A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem sacrifício não há como pecados serem cobertos. O antigo acabou e nunca foi suficiente.
e o novo você rejeita. Então não há mais sacrifício pelos seus pecados. Você vai ter que enfrentar as consequências deles diante de Deus. É isso que o autor está dizendo. Qual é o terrível destino daqueles que se apostatam da fé? O terrível destino deles é a condenação. Por quê? Porque agora não há mais pagamento pelos seus pecados. Porque eles negligenciam, eles negam, eles abandonam o único meio de salvação, que é Cristo Jesus. O segundo argumento que ele usa para mostrar o terrível destino está aí no versículo 27. Ele fala a respeito do juízo vingativo de Deus, o quão horrível ele é, e essa expectativa é inegável, está dentro do coração de qualquer um que abandone a fé. Por isso que os homens que abandonam a fé, eles têm o seu coração cheios da loucura de quem tenta aproveitar ao máximo o momento presente, porque não tem expectativa a respeito do futuro, senão o juízo, ou entregam o seu coração à depressão, uma depressão que vai corroê-los tão profundamente que eles vão tirar a própria vida. Nós podemos nos lembrar, existem exemplos bíblicos que descrevem isso? Existe. 2 pelo menos, um eu já citei, que é o de Judas. Depois de ter ouvido o Senhor Jesus durante 3 anos, depois de ter acompanhado o Senhor Jesus durante 3 anos, ele traiu Jesus, e depois que ele traiu Jesus, em algum momento a consciência dele se esclareceu, e ele percebeu a bobagem que tinha feito. E uma vez que ele negou o único meio de salvação, o que lhe restou senão o desespero, a amargura, a tristeza e por fim o suicídio. No Antigo Testamento há um rei que fez a mesma coisa, um rei que começou obedecendo, servindo e considerando a palavra de Deus. O nome dele era Saul. E a Bíblia diz que até certo ponto Deus se agradou de Saul. Mas o problema é que em determinado momento da vida de Saul, Saul se voltou contra a verdade. Ele abandonou a verdade, ele abandonou o Senhor, ele se tornou um rei autônomo, ele parou de depender de Deus, e a Bíblia diz que Deus se aborreceu de Saul. E o detalhe é que Saul foi notificado a respeito disso, e a partir do momento que Saul foi notificado que Deus o deixou por causa da sua impiedade, Saul passou a viver em depressão e uma angústia profunda, que os seus súditos traziam gente de outros lugares, inclusive o próprio Davi foi trazido à sua presença para tentar acalmar o seu coração, porque o seu coração já ardia, ainda vivo, pelo juízo de Deus que se manifestaria sobre ele. E por fim, ele também tira a sua própria vida. Por quê? Porque o autor está nos declarando que sobre um coração apóstata reina uma expectativa horrível do juízo e do fogo vingador, prestes a consumir quem? Os adversários. Por que adversários? Porque são aqueles que se levantam contra Deus. Isso é tão duro, isso é tão terrível. Isso deve gerar no nosso coração e também no nosso estômago mal-estar. Porque é terrível imaginar esse tipo de consequência para a vida de qualquer um de nós. Mas eu afirmo a vocês que qualquer um que não crê em Cristo Jesus, ou abandone a fé em Cristo Jesus, não tem outro caminho senão o caminho do juízo. Nos dias de Jesus, muitos ouviram e viraram as costas à mensagem do Evangelho. Eu gosto sempre de citar aquelas 3 cidades, vocês estão cansados de me ouvir falar sobre elas. Corazim, Betsaida e Cafarnaum ouviram e viram os milagres de Jesus. No entanto, não se arrependeram. E Jesus fez uma afirmação muito dura sobre elas. Vocês, no dia do juízo, vocês não vão prevalecer. Porque no dia do juízo, haverá menos rigor para tratar de Sodoma e Gomorra do que para tratar de vocês, que conheceram a verdade, mas não se dobraram pela verdade, mas negaram a verdade, mas abandonaram a verdade. Isso é muito duro. Nós estamos aqui hoje, é uma nova geração, a igreja está prestes a completar 137 anos. Por aqui já passaram quase todos os evangélicos de Itapeva, porque daqui surgiram 5 outras igrejas presbiterianas.
fora os trabalhos em outras cidades. Muitos irmãos daqui foram colaborar em outras igrejas, mas daqui também saíram cristãos que formaram outras igrejas também evangélicas em Itapeva. Glória a Deus por isso. Mas infelizmente, de muitos desses bancos, onde os lugares continuam vazios, saíram pessoas que voltaram as costas para o Senhor Jesus. Isso é terrível. É terrível porque a própria palavra de Deus diz, o último versículo desse texto diz: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Em quarto lugar, esse texto fala sobre a seriedade do pecado da apostasia. E aqui é interessante que o autor faz uma citação, o pregador faz uma citação de Deuteronômio capítulo 30, versículo 17. Deuteronômio capítulo 30, versículo 17, ensina que quem abandonava a lei de Moisés, quem abandonava a lei que Deus concedeu ao povo através de Moisés, este alguém estava condenado, absolutamente condenado, não havia esperança para essa pessoa. E então ele cita isso para fazer a seguinte colocação, observem o versículo 28 e 29. Sem misericórdia, é a citação que ele está fazendo do Antigo Testamento, Deuteronômio 30, 17, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ou seja, 2 ou 3 testemunhas que afirmem que aquele indivíduo lá no Antigo Testamento não acatou, não obedeceu, não recebeu aquela lei sobre sua vida, esta pessoa morria sem misericórdia, ou seja, sem perdão, condenação. Agora veja só a lógica do que ele está colocando. Se existem pecados sem previsão de misericórdia, que é o pecado de negar a lei que do Senhor nos foi dada, que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus no coração dos homens, ou dada por ordem direta e expressa de Deus, como no caso da lei dada a Moisés. Se não há misericórdia para quem morre rejeitando esta lei, agora o autor vai dizer no versículo 29, quanto maior pena merece quem rejeita o próprio Filho de Deus. A lógica dele é o seguinte: olha, se a lei que foi concedida a Moisés não podia ser rejeitada, porque quem a rejeitasse morria sem misericórdia, imaginem agora que Deus entregou o seu Filho por estes homens, e os homens viram as costas para o seu Filho. Imagine você, se você desse o seu Filho para pagar a dívida de uma pessoa, e depois dessa dívida ser paga, essa pessoa pisasse no seu filho, como você reagiria? É isso que o autor está dizendo. Como é que Deus vai punir aqueles que rejeitam a obra do seu filho? Obra essa que custou a vida do seu filho, que envolveu o seu filho em tremendo sofrimento e dor. Como é que Deus vai punir essas pessoas? Se para aqueles que rejeitaram a lei de Moisés não há misericórdia, imagine para aqueles que rejeitam o próprio Filho de Deus. O versículo 29, ele diz, olha, de quanto mais severo castigo julgais, vós seria considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, ou seja, aquele que pisou em Cristo, espizinhou a obra da cruz. O que vocês acham que Deus vai fazer com quem faz isso? É o que o autor está perguntando. Não só isso, mas ele fala, e profanou o sangue da aliança, ou seja, é aquele que deliberadamente profana o sangue de Cristo Jesus, desconsidera, abandona, macula, rasga, apaga, suja, abandona. É o que ele está dizendo. O pai vê o filho sofrendo naquela cruz por mim e por você. Como é que o pai vai reagir quando você disser, eu não quero isso para mim? Ah, não quer? Eu dei o meu filho, unigênito, sem pecado, para morrer por vocês, e vocês olham agora e falam que não querem. Por isso que o autor vai dizer, horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Porque cairão nas mãos de Deus aqueles que rejeitaram a obra do pai, a obra do Filho, e não só a obra do Filho, mas veja lá, com o qual foi santificado e ultrajado o Espírito da graça. Está dizendo, olha, você esteve no meio do povo de Deus, você ouviu sobre o amor do Pai, você ouviu sobre o sacrifício do Filho, e você participou dos meios de graça que o Espírito Santo de Deus nos fornece. Você ouviu a palavra iluminada e interpretada
com a graça de Deus, através dos pregadores e através da leitura das Escrituras. Você foi batizado, você participou da ceia do Senhor. Ou seja, o que Deus vai fazer com você que profanou as coisas dele? Igreja não é brincadeira. O Evangelho não é brincadeira. O evangelicalismo no Brasil tem ensinado de forma terrivelmente errada às pessoas que você pode andar por aí pulando de igreja em igreja, que você pode se considerar um desigrejado, que você pode simplesmente abandonar e voltar a hora que você quiser, ou que você pode ser crente em casa, ou que se você não quiser ser crente também, você seja qualquer coisa, porque no final das contas, tudo isso vai terminar bem. Não vai terminar bem coisíssima nenhuma. A apostasia vai ser punida com um juízo terrível, porque é um pecado contra a Trindade. Não é um pecado contra uma pessoa comum, é um pecado contra a Trindade. E Deus não tem por inocente quem faz isso. É gostoso ouvir sobre a graça e sobre o amor, e há quem diga que pastor dentro de igreja só pode falar sobre amor. É gostoso falar sobre amor. E eu quero dizer para vocês que em todos os textos da Bíblia que nós abrimos, nós estamos falando sobre o amor. Nesta noite nós estamos falando sobre o amor. Que amor é esse? O amor de um Deus que entregou o seu Filho numa cruz para cobrir os meus e os seus pecados. Esse é amor sem limite. E ao falar sobre esse amor, eu tenho que ser responsável de notificá-los a respeito de quanta ira nascerá no coração de Deus contra aqueles que rejeitam o seu amor. Pregar o Evangelho não é anunciar uma mensagem em água com açúcar para agradar gregos e troianos. As Escrituras não foram escritas para agradar todas as pessoas. A própria palavra de Deus diz que a proclamação do Evangelho tem cheiro de vida para uns e tem cheiro de morte para outros. O dia da vinda do Senhor será um dia de alegria para uns e será um dia de desespero para outros. E a palavra do Senhor nesta noite está nos alertando de como Deus vai tratar quem apostata da fé, quem abandona a fé em Cristo. O quarto aspecto desse texto para nós é a demonstração que o autor faz a respeito do caráter vingativo de Deus. Se você pensa, olha, tudo bem, essas coisas vão acontecer com o apóstata, mas Deus é bom. Sim, Deus é maravilhoso. Não há palavras para descrever a bondade de Deus, a sua misericórdia, a sua graça. Mas a Bíblia também descreve esse Deus como um Deus justo, reto, um Deus irado. E a ira de Deus não é como a nossa ira é sem medida, é sem justificativa. A nossa ira é pecaminosa, mas a de Deus não. A ira de Deus é a ira santa de um Deus que criou e por ter criado tudo pertence a Ele. É a ira de um Deus que doou o seu Filho para resgatar e então Ele se torna duplamente nosso dono. A ira de Deus é a ira de um Deus que entregou o seu próprio Filho para salvar e os homens negaram o seu Filho. E você que é pai sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe que esta ira ela é justíssima. E os versículos 30 e 31 de novo trazem duas citações do Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 32, você pode conferir na sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 32, versículos 35 e 36. O autor está usando o próprio livro dos judeus, o Antigo Testamento, para mostrar para eles como é o Deus que nós acreditamos e o que esse Deus faz. Para quem gosta de falar, não, Deus é amor, pastor, Deus é amor, nós temos que, é amor, 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 é amor. Não há a menor dúvida sobre isso. Agora experimenta negar esse amor. Pisoteia esse amor. E você vai conhecer também a justiça deste Deus, que também é justiça. Ele não é só amor, Ele é amor e Ele é justiça. O versículo 35, lá de Deuteronômio capítulo 32, diz que Deus, Ele não vai ter, olha, veja só, versículo 30 aí tem as duas citações. Nós conhecemos este Deus que disse, citação do versículo 35, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. Ou seja, Deus não vai ter ninguém por inocente.
Versículo 31, versículo 36. O Senhor julgará o seu povo. Quando você crê em Cristo Jesus e entrega a sua vida completamente a Ele, o juízo de Deus, que deveria ser sobre você, porque Deus não deixa ninguém impune, ele é lançado, é cobrado de Cristo, foi cobrado lá na cruz. Mas quando eu nego Jesus, então eu estou me colocando no banco dos réus, dizendo, não, eu vou responder sozinho diante de Deus, pelo que eu fiz. Ah, mas Deus não é amor, Deus não vai ter misericórdia de mim. Deus já teve misericórdia de você, enviando o Filho dele para morrer na cruz, para que você não tenha que sentar lá no banco dos réus. Agora, quando você nega Cristo Jesus, aí você pode se preparar, porque é um dia marcado pelo Senhor, para que você enfrente o juízo de Deus. É isso que esse texto está dizendo. Ele está citando 2 textos do Antigo Testamento para dizer o seguinte: Deus não tem ninguém por inocente. Deus vinga, Deus julga, e Deus vai promulgar este juízo, e Deus vai cobrar essa sentença, e Deus vai julgar o seu povo. Ninguém foge, ninguém escapa. O único meio de não passar por esse juízo é crendo que Cristo Jesus já passou por ele no meu lugar lá na cruz do Calvário. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque se não for por esse caminho, você não vai mesmo, você vai ser condenado. É o que a Bíblia diz. Quem crê em mim está salvo, mas quem não crê já está condenado. Jesus disse isso. Agora, o último versículo tem algo curioso aqui. Isso foi dito propositalmente, inspirado pelo Espírito de Deus, para colocar terror no coração dos homens. O versículo 31 diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse adjetivo que é dado para Deus, de Deus vivo, aí ele significa o seguinte: desobedecer a Deus seria um problema suportável se Deus vivesse o mesmo tanto que eu vivo. Porque daí eu poderia ter a alternativa de repente eu viver um pouquinho mais que Deus, e quando Deus morresse, meus problemas acabassem. Ou ainda assim podia, se esse Deus fosse um Deus que vivesse muito, mas um dia ele deixasse de existir, então eu ia sofrer, eu que abandono Deus, poderia sofrer muito tempo, mas no dia que Deus deixasse de existir, acabariam todos os meus problemas. O problema é que o autor está dizendo, olha, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, aquele que vive e ele viverá para sempre. Não tem como fugir dele, não tem como esperar ele morrer, não tem como se ausentar da presença dele. O encontro com ele é inevitável. Você pode ser jovem ou você pode ser velho. Os seus dias, como os meus dias, estão escritos e determinados por Deus. E um dia, Deus vai bradar do céu e vai chamar o seu nome. E não tem jeito de você fugir disso. Um dia você terá que comparecer diante do Senhor. Nesse dia, se você está em Cristo Jesus, você vai ser recebido com um baita bem-vindo, porque Cristo pagou a sua dívida. Mas se você tiver apostatado da fé, você vai ter que enfrentar o juízo de um Deus que está irado, não apenas porque você pecou, mas está irado porque você conheceu a verdade e pisoteou a verdade. O autor desta carta disse isso para cristãos que estavam tentados a apostatar da fé. Nesta noite nós estamos lendo isso, porque vivemos numa sociedade que tensiona-nos constantemente a negociar a fé, a sincretismo religioso, que no final das contas termina com apostasia, nos tensiona a abandonar a fé em Cristo Jesus, e com um evangelicalismo perigosíssimo, que ensina coisas que são contrárias à verdade do Evangelho. E o resultado deste ambiente é que a apostasia, ela vai se multiplicar, e o próprio Senhor Jesus disse que a apostasia dos últimos dias se multiplicaria de tal maneira que, se Deus não abreviar os últimos dias, não vai sobrar um.
Num país como o nosso, que a gente vê tanta igreja, a gente imagina que esse país é o país dos cristãos, é o país dos evangélicos. Nós estamos vendo esse cenário deprimente que nós estamos assistindo por aí. E hoje cedo pela manhã eu falava com a classe de catecúmenos, o que nós estamos vendo lá em Brasília é apenas uma demonstração pública, com as devidas proporcionalidades, daquilo que está presente na vida de cada um de nós. E aí eu pergunto, aonde está a influência? Aonde está a influência de quase 30% da população evangélica desse país? A influência não existe, talvez exatamente porque o evangelho que é pregado é este evangelho da água com açúcar, do amor, abraça todo mundo, concorda com todo mundo, acena de positivo para todo mundo, mas não se ouve a palavra da verdade, se rasga as páginas da Bíblia, ensinando bobagens por aí. A nossa salvação ela é devida 100% a Cristo Jesus. O homem não participa dela. Essa história de que eu sou salvo 50% pela graça e 50% é minha atitude de buscar a Deus, isso é mentira. Isso é satânico. E isso está presente na maioria dos púlpitos evangélicos do nosso país. Sabe qual é o nome disso? Apostasia. E sabe o que a Bíblia diz a respeito de quem ensina estas coisas? Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Porque esse Deus vai olhar e vai falar assim, olha, se você tivesse 0,001% de chance de ganhar a sua própria salvação, eu não daria a vida do meu filho para te salvar. Quanto mais 50%. Você que está aqui nesta noite, o meu desejo é que você creia de todo o coração em Cristo Jesus e jamais abandone isso. As tensões do nosso tempo, elas existem. Existem cristãos liberais que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, que negam a maioria das histórias sobrenaturais da Bíblia. Estes homens são apóstatas. Existem seitas espalhadas por toda esta nossa nação, seitas, algumas delas que se dizem evangélicas, mas são seitas, que ensinam mentiras, que não respeitam a palavra de Deus, que têm líderes que alegam para si infalibilidade. Isso é seita, isso é heresia, isso não tem parte na palavra de Deus. Nós estamos numa sociedade onde existem milhares, talvez milhões de desviados fora da igreja. Eles esqueceram de Hebreus 10:31. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Não é porque o meu pai foi crente, ou a minha avó foi crente, e no dia que eu chegar na presença de Deus, meu avô, minha avó vai lá no ouvido de Deus, vai falar, não deixa entrar, meu neto. Não vai não. Nós todos somos tentados à apostasia, negligenciando a verdade, negligenciando a graça, negligenciando os meios de graça, a Bíblia, a oração, a vida na igreja, a vida em comunidade. Somos tentados à apostasia em meio ao sofrimento, mas eu preciso lembrar que o sofrimento faz parte dos tratamentos de Deus que para com a minha vida. Por isso que Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Infelizmente nós vivemos numa época em que as estatísticas que são feitas a respeito do abandono da fé hoje, dão conta para nós que cerca de 50% dos evangélicos da última geração apostataram da fé. 50%. Boa parte deles se tornaram agnósticos, se tornaram gente que faz de conta que é iluminada, que tem um conhecimento especial, mas não crê em nada. Mas diz por aí que todos os caminhos levam a Deus. Outra parte se declarou ateia ou à toa. Vocês estão muito tensos, deixa eu brincar um pouco. Alguns dizem que são desigrejados, porque esse negócio de igreja, no final das contas, é uma fonte de problema. Igreja realmente é um lugar de problema, eu disse isso semana passada. É problema porque eu estou aqui, estou falando da minha. E é problema porque você está aqui. Porque nós estamos aqui. Nós somos gente problemática. Nós somos todos assim. Quando a gente é bom em uma coisa, a gente é ruim em 10. E o gostoso de viver em comunidade é isso, que a gente vai se trabalhando. O que tem de bom em um ajuda o outro. E aí a gente põe o ombro um debaixo
do braço do outro, levanta, sustenta. É assim que a Bíblia diz que a igreja deve ser, um lugar onde nós nos sustentamos mutuamente, nos ajudamos, nos aconselhamos, nos exortamos uns aos outros. Mas não abandone a fé, não abandone a igreja, não abandone o Senhor Jesus, porque aí sim você está tomando um caminho terrível. Cuidado com o discurso deste amor indiscriminado. O amor não é apresentado assim nas Escrituras. O amor não é apresentado assim. Tem muita gente que vem com o discurso do amor indiscriminado a todos, e é a turma do deixa disso, e larga para lá. Não é assim. As coisas de Deus são muito sérias e corretas. Se o amor que o Senhor tem em seu coração fosse desse tipo, sabe o que Deus tinha feito? Não, vocês pecaram, mas deixa o pecado de vocês para lá, vamos virar a página e vamos continuar caminhando. Vocês pecaram, e alguém tem que morrer pelos pecados de vocês. Eu vou salvar vocês, nem que o meu filho tenha que morrer, e foi o que Deus fez. Então esse é um Deus que leva tudo muito a sério. Não dá para usar esse amor da filosofia piegas, do mimimi dos nossos dias. Precisa de amor. Precisa de amor, precisa de verdade também. A verdade precisa ser dita. E ontem eu escrevi isso numa postagem lá, aconselhado por um irmão meu. Mas as palavras de Lutero, elas devem reverberar nos nossos dias. O amor, se possível, a verdade a qualquer preço. E aí vou citar as palavras de John Huss também, pré-reformador. Prefiro chateá-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Foi isso que John Huss disse para essa turma da psicologia do amorzinho mimimi. Amorzinho mimimi não salva ninguém. O que salva é a verdade do amor redentivo de Deus em Cristo Jesus, e não poupou a vida do seu próprio Filho para nos salvar, e Ele não vai poupar a vida daqueles que pisam o sangue do seu Filho. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós vivamos com todo o cuidado e toda a dependência de Deus, para que não sejamos um desses apóstatas do nosso tempo. Gente que esteve entre o povo de Deus, mas que nunca foi. Que Deus nos livre dessas coisas. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, que é tão firme, que é tão clara, ó Deus, e que nos faz um alerta tão importante nesta noite. Que o Senhor guarde o nosso coração e a nossa alma, ó Deus, para que as circunstâncias desta vida, a nossa cultura, os modos do nosso tempo, os costumes, as filosofias e até mesmo as desilusões pessoais nossas não nos desencaminhem da verdade, mas que o Senhor nos guarde, ó Pai, para que não abandonemos a fé que o Senhor nos deu graciosamente. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, para que a gente tenha sempre temor ao Senhor, para que a gente lembre do teu infalível amor, mas lembre também, ó Deus, da tua infalível justiça e da tua infalível retidão. Que o Senhor nos ajude a depender do Senhor todos os dias. Que nós, ó Deus, nos valhamos, ó Pai, dos meios de graça, da Tua palavra, da oração, da vida comunitária, ó Deus, do ensino da Tua igreja, da comunhão com os irmãos, para que a gente permaneça, ó Deus, guardados e protegidos pelo Teu Filho Jesus todos os dias da nossa vida, para que não venhamos a abandonar esta fé que o Senhor nos deu. E diante, ó Deus, dos ataques do inimigo das nossas almas, o Senhor nos guarde de todo o mal. E o Senhor nos livre, ó Deus, de cair nas mãos do Senhor, naquele último dia, como gente que negou a verdade. Ó Deus, guarda o coração dos nossos filhos, especialmente quando eles entram nas faculdades.
Guarde o coração deles, ó Deus, para que eles não abandonem o Senhor, para que eles não sejam seduzidos pelas filosofias dos nossos dias. Guarda, ó Deus, a vida das nossas famílias, para que maridos não sejam iludidos, para que esposas não sejam seduzidas, para que idosos, ó Deus, não percam a sanidade, para que nós continuemos firmes no caminho do Senhor. E se há alguém aqui nesta noite que ainda está em dúvida, que pela ação do Teu Espírito e diante da exposição da Tua Palavra, o Senhor convença esses corações, para que eles creiam firmemente no Senhor. E, ó Deus, deponham diante do Senhor todo o seu coração e a sua alma, e creiam que o Senhor enviou o Seu Filho por amor para nos salvar. E que assim, ó Deus, o Senhor nos ajude a andar com toda a firmeza, em todo o tempo, de acordo com a vontade do Senhor. É a oração que fazemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.